Eu quero cumprimentar a toda a igreja, cumprimentar o meu querido pastor Vicente, os pastores obreiros aí da sede de Caucaia, no estado do Ceará, e dizer para os irmãos que é um prazer muito grande estar aqui. E eu quero cumprimentar a toda a igreja com a gloriosa paz do Senhor Jesus Cristo. Amém, graças a Deus. Que Deus abençoe todos os irmãos. Hoje nós fomos abençoados por Deus, que nós vamos poder estar aqui na presença de Deus, juntamente com os irmãos, para fazer essa obra para Jesus. Lembrando sempre que toda a nossa capacidade vem do Senhor. Tudo aquilo que nós fazemos na obra de Deus, é Ele mesmo quem dá poder, Ele mesmo é quem nos sustenta, e Ele mesmo é quem nos ensina. E hoje, nesta gloriosa oportunidade, eu quero compartilhar com os irmãos o culto desta noite, a palavra da doutrina, do ensinamento para a igreja do Senhor, para o povo de Deus, a mensagem do Evangelho, das cartas apostolares, e também os ensinamentos das experiências de vida, que faz com que o cristão siga rumo à vida eterna, siga na direção de Cristo, no rumo do arrebatamento da igreja. Vão caminhando, vão lutando, vão batalhando e vão conquistando a coroa da vida eterna que o Senhor Jesus prometeu a todos aqueles que são fiéis, a todos os fiéis na sua chamada, na sua obra. Eu quero compartilhar com a igreja o texto básico nosso nesta noite, que está em Mateus capítulo 28, versículo 19 e 20. Os irmãos podem procurar aí nas suas Bíblias, Mateus capítulo 28, o versículo 19 e o versículo 20. A palavra do Senhor nos ensina. Eu tomei esse texto propositalmente, orei a Deus, falei com o pastor Vicente semana passada. Minha saúde ocular a semana passada não estava muito boa, e eu orei a Deus e Deus me deu tudo que eu vou falar para os irmãos aqui agora, foi dado em oração, e eu tenho certeza que o Senhor Jesus está no nosso meio. O Senhor Jesus está nos ajudando, está nos inspirando, está nos dando graça, sabedoria, entendimento, dando coração para falar e coração para aceitar a sua palavra. Mateus capítulo 28, versículo 19, diz assim: portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. E no versículo 20 tem o segundo item, né? Ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. Eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém. Meus queridos, eu tomei esse texto para a doutrina desta noite, para usar mais avidamente o versículo de número 20, onde ele diz assim: ensinando-as a guardar as coisas que eu vos tenho mandado. Então, o que é em primeiro ponto, a primeira coisa na doutrina é obediência, né? Obediência ao mandamento de Jesus. Olha aí, ensinando-os a guardar no coração, como dizia Davi: escondi a tua palavra no meu coração. Estou sentindo Deus aqui, meu Senhor Jesus. Que coisa maravilhosa, aleluia. Como dizia Davi: escondi a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. Então, na doutrina, nós aprendemos guardar a palavra de Deus no nosso coração. Queridos, nosso objetivo é o seguinte: o objetivo da doutrina, nesta noite, o meu objetivo é manter os nossos corações
né? É manter os nossos corações em plena comunhão com Deus, ouvindo a voz de Deus através da santa doutrina, através da santa palavra de Deus, né? Daqui a pouco eu vou entrar num outro ponto muito importante. Eu estive olhando o layout que o pastor Vicente colocou aí para vocês, e nesse primeiro tópico aqui em especial vai ter uma pequena troca, mas o conteúdo é o mesmo. Então, eu quero falar nesta noite com os irmãos, baseado em 3 pontos importantes pelos quais nós devemos estar sempre com os nossos corações voltados para a palavra de Deus, com os nossos olhos voltados para as sagradas letras, para as santas palavras de Deus. Em primeiro lugar, né, o diabo nunca vai parar de nos tentar. Você pode ter 40, 50, 60 anos de cristão. Você pode ser maduro e achar que é resistente, que tem poder, que tem força, mas ele não vai parar de tentar. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, pelos quais nós devemos ser doutrinados. O primeiro é que nós já temos um inimigo que não desiste de lutar contra nós. O segundo ponto, pelos quais nós devemos olhar para a palavra, olhar para a doutrina do Senhor, é que a carne não se converte nunca. A carne não se converte nunca. Ela tem que ser negada. A carne precisa ser negada. E o terceiro ponto, onde eu quero me firmar, é o seguinte: para gerar fé, para gerar alegria nos nossos corações, saber com todos os santos, com toda a nossa alma, que o sacrifício de Cristo realizado no Calvário é um sacrifício eterno, porém precisa ser aceito e vivido durante a vida toda, né? O sacrifício de Cristo precisa ser aceito, primeiramente aceito. Ele morreu por mim no sacrifício. Aleluia. Ele morreu levando os meus pecados. Eu aceito que eu era culpado, que eu sou culpado, que eu preciso de um advogado, eu preciso de um redentor. Ele morreu por mim. Eu tenho que aceitar isso. Depois eu tenho que viver sabendo que eu preciso estar em contato com Ele, estar em Cristo, meus irmãos. Estar em Cristo Jesus é estar continuamente na sua presença, ouvindo a sua palavra. Quantos vão dizer amém? Glória a Deus. O primeiro tópico de hoje, eu quero propor aqui, olha que linda, que maravilha, que maravilhosa está a casa do Senhor. Que bênção. Glória a Deus. Eu estou vendo na vertical, ou na horizontal fica melhor para mim ver. Glória a Deus. Isso, maravilha. Muito obrigado. Que coisa linda. Muitas saudades, meus irmãos. Glória a Jesus. E acho que eu vou também fazer o mesmo. Colocar aqui na... Agora eu coloquei, eu queria ver sim. Vamos ver agora. Muito bem. Maravilhoso. Quanto ao pastor Vicente, vamos prosseguir aqui. O primeiro tópico do nosso comentário é a seguinte pergunta: o que é doutrinar? Em que consiste o trabalho do pastor no doutrinamento, quando ele está doutrinando a igreja? Em que consiste o trabalho do pastor? O trabalho do pastor é repetir os mandamentos de Deus, para que através dessa repetição nossa alma possa estar cheia, nossos corações possam estar cheios da graça, do amor e da virtude do Espírito Santo. Por que é necessário repetir? Porque nossa memória tem a fraqueza de cometer o esquecimento. Nós podemos nos esquecer da palavra que nos for ensinada. Então, queridos,
E amados irmãos, a repetição é necessária, porque nós poderemos nos esquecer. Nós encontramos o mandamento do Senhor dado por Moisés sobre essa questão da repetição da doutrina, ouvir várias vezes a mesma palavra, tá? O mesmo ensinamento. Ele mandou que escrevêssemos em cima no umbral da porta, na direita, na esquerda, e nós fôssemos lendo quando saía e lendo quando entrava o mandamento do Senhor, né? Então nós lemos aqui em Deuteronômio, capítulo 6, verso 7, que diz assim: e as ensinarás, os mandamentos do Senhor, a palavra que eu vos tenho dito, você ensinará a teus filhos, e delas falarás, assentando-te em tua casa, e andando pelo caminho, e deitando-te e levantando-te. Quem é que faz isso no nosso meio, irmãos? Quem é que tem o cuidado de levantar de manhã cedo, colocar a criança na cadeira, sentar de frente com a criança e dizer assim: meu filho, o Deus que nós servimos, todos os dias fazer isso, o Deus que nós servimos é o Deus eterno, é o Senhor Criador de todas as coisas. Olha, Ele mandou que te ensinasse isso agora, na hora de levantar. Depois, olha, Ele mandou que quando estivéssemos andando pelo caminho, como estamos andando aqui na rua, filho, eu também deveria te ensinar. E também na hora que você fosse deitar, em vez de ficar lendo para você historinha de Branca de Neve e 7 Anões, que é uma fantasia, Ele mandou que eu tenho que ler os mandamentos dele para você, meu querido. Eu vou ler de novo, tá bom? Então, esse é o mandamento. Qual de nós faz isso? Mas se eu disser para você que o judeu faz isso, tá? Eles fazem isso. E ainda, a palavra está escrita na palavra que, ainda que os filhos de Abraão sejam como a areia do mar, é só o remanescente deles que serão salvos. Mas eles estão ensinando, eles guardam, eles cuidam de conhecer os mandamentos. E nós temos que fazer isso também. Por quê? Porque o Senhor Jesus nos ensinou, né? Então nós temos que ensinar, andando pelo caminho, levantando e se deitando. Tem que ensinar nossos filhos, e os filhos, e nossos filhos ensinarão aos seus filhos, que são nossos netos, e nossos netos ensinarão aos seus filhos, que são nossos bisnetos, e assim a palavra do Senhor vai se levantando. A doutrina sofre quando as pessoas se cansam de ouvir a voz de Deus na boca de um ministro, na boca de um servo, de um pregador. Então, e todos os dias, olha o que diz aqui, Atos capítulo 5, versículo 42, fala mais sobre a ênfase no ensinamento da palavra de Deus. Olha o que diz aí: e todos os dias no templo e nas casas não cessavam de ensinar e de anunciar a Jesus Cristo. Então, veja bem, precisamos saber disso. Precisamos guardar em nossos corações o conteúdo desse ensinamento. Como é que nós vamos encontrar, né? A Bíblia é muito grande. Onde eles estão? Olha, quando nós olhamos para Deuteronômio 32, versículo 1 e 2, ele diz assim: inclinai os ouvidos, ó céus, e falarei, e ouça a terra as palavras da minha boca. Deus está falando aqui para Moisés. Goteje a minha doutrina como a chuva, e destile as minhas palavras como orvalho, aleluia, como chuvisco sobre a erva, como gotas de água sobre a relva. Olha que coisa interessante. Olha bem. Então, a doutrina tem que gotejar. Todas as oportunidades que nós temos deve ser voltada para o doutrinamento, voltada para o ensinamento da palavra de Deus.
E é para isso que nós vamos na casa do Senhor, nos templos, todas as noites, para ouvir a palavra do Senhor. Só que quando nós falamos aqui no culto de doutrina, propriamente dito, na nossa linguagem moderna, segundo a doutrina apostólica, nós estamos falando de ensinamento que modela a conduta. O que é a conduta? A conduta é a nossa maneira de viver, o nosso modo de viver. Será que o nosso modo de viver está glorificando a Deus? Porque o Senhor Jesus disse: assim brilhe a vossa luz, de tal maneira que os homens vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. É isso que Cristo falou. É assim que Cristo ensinou que devem ser as nossas boas obras, produzidas através dos ensinamentos. Porque enquanto mais você lê a Bíblia, mais cheio dela você fica. Enquanto mais cheio da Bíblia, da palavra de Deus, você fica, mais Deus está em você, mais Jesus está em você. E aí vai se cumprir aquela palavra que diz assim: quando vós estiverdes em mim, e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis o que quiser, e vos será feito. E nisso é glorificado o meu Pai que está no céu. Você já experimentou viver isso? É glorioso, é maravilhoso. Eu vou ler ainda Isaías 28:10. Olha o que diz Isaías sobre essa questão dos mandamentos. Jesus disse lá no capítulo 28, que lemos de Mateus, né? Ele disse que os seus mandamentos deveriam ser guardados. E para que isso acontecesse, nós, os ministros dele, deveríamos ensinar a sua doutrina, ensinar a sua palavra. E olha o que Isaías fala no capítulo 28, verso 10. Ele diz assim: porque é mandamento sobre mandamento, e regra sobre regra, um pouco aqui e um pouco ali. Então, por isso que você precisa de um mestre da congregação, alguém que ama a palavra, alguém que está com os olhos o tempo todo na palavra, porque ele tem que conhecer a Bíblia de modo panorâmico, de Gênesis a Apocalipse, para que ele encontre onde estão esses mandamentos sobre mandamento e essas regras sobre regra, um pouco aqui, um pouco ali. Então, eu tive um caso esses dias que uma pessoa disse assim: na igreja evangélica, na igreja de crente, tem muitas regras. Eu digo, tem regra na igreja, tem regra em casa, tem regra no trânsito, tem regra no ônibus, tem regra em todos os lugares onde você vai. E Deus criou o mundo, a natureza, e subordinou-os a regras, a leis naturais. Chove por um tempo, depois vem sol. Vem o sol, resseca, começa a matar a vida, vem a chuva, renova a vida. Tudo isso é regra, né? Então vamos aprendendo o que Deus quer nos ensinar. O que mais nós estamos percebendo que acontece na atualidade, aleluia, com a nossa maneira de observar, de aprender, com o desejo da nossa alma de aprender a palavra de Deus? Perceba que todos os escritores das Sagradas Escrituras, todos os santos que estiveram antes de nós, que nos legaram o testemunho, que deixaram escrito o testemunho, oh glória, aleluia, para que nós pudéssemos seguir as pegadas, as pisadas do Senhor, do grande mestre, Jesus Cristo. Eles nos ensinaram de uma maneira
fervorosa, de uma maneira poderosa. Paulo está dizendo aqui para Timóteo, seu filho, na segunda carta, capítulo 4, de 1 a 4, conjurar-te, para fazer jurar. Olha, quero que você jure comigo que vai pregar esta palavra. Porque eu prometi para o Senhor que eu ia pregar, e eu quero que você prometa junto comigo na presença de Deus que você vai pregar esta palavra. Conjure-te, pois, diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos. Olha que coisa, na sua vinda e no seu reino, que pregues a palavra insistentemente, a tempo e fora de tempo, que redarguas, olha só, que repreendas, que exorte com toda a longanimidade e doutrina, porque virá tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme suas próprias cobiças, conforme suas próprias concupiscências. E aí, como consequência dessa enorme quantidade de doutores falando de coisas que você não entende, de coisas que jamais você vai entender, né? Olha o resultado. Desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas. Olha que coisa fabulosa. Olha só, eu poderia aqui dizer uma frase toda aqui, né, no idioma hebraico, você ia ficar maravilhado se eu fizesse aqui uma interpretação de alguns textos em hebraico, como, por exemplo, quando Pedro saiu andando em direção a Jesus, ele naufragou, e ele gritou: Senhor, salva-me. Então Jesus estendeu a mão e pegou na mão dele, e ali a fé dele. O que eu disse a você? Eu disse que a fé de Pedro levou às alturas, foi ao pico, foi ao máximo. Ele disse: agora cresceu, aumentou, superou a minha emuná. Emuná é isso, acontece quando Deus segura na nossa mão. Então estenda a mão aí para Deus segurar na tua mão, para que você não fracasse, para que você não desanime. Olha só, não é muito mais fácil dizer assim: a minha fé aumentou? Então, olha o que a igreja moderna faz, elas amontoam doutores para falar só o que elas querem ouvir. Há lugares que, se você começar a falar uma verdade, você é convidado a se retirar, você é convidado a sair. Mas nós não somos desses que se retira para a perdição, mas daqueles que creem para a conservação da alma, disse o grande apóstolo Paulo. Muito bem, então esse tópico 2, nosso tópico 2, vai dizer assim, propõe a seguinte pergunta: em que consiste esses ensinamentos? Acabei de ler: te faço jurar, olha, te faço jurar comigo perante Deus que você vai ensinar a igreja de Deus insistentemente, a tempo e fora de tempo, qualquer momento, qualquer hora, qualquer lugar, né? Tem gente que acha que os pastores falam demais da Bíblia, deveriam falar mais de outra coisa, mas os pastores só falam da Bíblia mesmo, porque é a tempo e fora de tempo. Em todos os momentos da nossa vida, nós temos que estar ensinando a palavra de Deus, redarguir, nós temos que corrigir, instruir, mostrar como se faz, repreender. Meus irmãos, quem é que gosta de ser repreendido? Fale para mim. Quem é que gosta de ser repreendido? Sabe quem gosta? É quem quer morar no céu. Porque a maioria das pessoas não querem ser repreendidas. Elas querem vida abundante aqui. Elas não querem ser repreendidas. Então, queridos, quando você receber uma palavra, e a palavra repreender você, tá?
olhe para o céu, olhe para o alto, levante os seus olhos. Oh, aleluia! Na carta aos Hebreus está escrito assim: que filho há que o pai não repreenda, tá? Porque a prova do amor que o pai tem pelo filho é a exortação, é a repreensão. E tem gente que não gosta de ser ensinada. E tem gente que não gosta de aprender, não quer aprender. Não se deixa ensinar. Tá vendo? Mas os filhos de Deus, eles não têm esse problema. Tá? Os filhos de Deus não têm esse problema. Eles gostam de aprender. Eles se deixam ensinar. Alguns vão para casa até chorando. Mas depois, quando dobra o joelho para orar, o Senhor fala: não temos, eu estou aqui. Mas a palavra é minha. Está vendo aí? Então, é nisso que consiste. 2 Timóteo capítulo 1, capítulo 2, de 1, capítulo 4, de 1 a 4. O ensinamento consiste nisso. É o segundo tópico da nossa palavra desta noite. No terceiro tópico, olha só. O que acontece no coração de um pastor quando ele vê que uma ovelha sua está se desviando da verdade, está seguindo a trilha, o caminho da perdição? O que acontece no coração desse pastor? Como é que fica as madrugadas dele? Como é que fica as suas noites de sono? Será que o pastor precisa de psicólogo? Será que precisa? Precisar de um psicólogo, de um tratamento psicoterapêutico, é ter falta de fé? Ou será que é acúmulo de dores? Acúmulo de sofrimento? Acúmulo de responsabilidade? Será que é isso? O que vocês acham que é? As perdas de sono? Não conseguir dormir depois das 3 da manhã se não dobrar o joelho para orar? E às vezes a fila de pessoas é tão grande que vai passando na nossa frente para a gente orar, que quando a gente pensa que não, lá se foi o relógio. Olha só, o que acontece no coração do pastor? A percepção dos pastores sobre a ação do tentador, qual é? Ele teme. Ele teme. Porque ele conhece as suas ovelhas, ele conhece o seu rebanho. Eu vou dizer uma coisa para vocês, irmão. Em muitas igrejas não se pode mais dar doutrina. As pessoas não vão ao culto. Elas não vão ao culto, elas querem ouvir somente promessa, mesmo que não mereça receber, só querem ouvir promessa. Ora, as promessas estão garantidas mediante a fidelidade. Repita isso comigo. As promessas estão garantidas mediante a nossa fidelidade. Não precisa se preocupar com as promessas, elas estão garantidas. Somente Apocalipse 2:10, ser fiel até a morte, e eu te darei a coroa da vida. E Deus não quer dar para você só a vida eterna, Ele quer te dar bênção também aqui na terra. Ele quer te abençoar aqui. Você sabe por que muita gente não é rica na igreja, não enriqueceu, não cresceu, não melhorou de vida? Porque não pode melhorar. Porque se Deus lhe der o segredo da prosperidade, como deu para Salomão, como deu para muitos outros, e está dando para muitos hoje, as pessoas esvaziam a igreja, se desviam da fé, vão lotar as praias, as rodovias, vão comprar chácara, se afastar do culto, deixar o caminho de Deus. Mas deixa eu te falar, meu querido, coloque em primeiro lugar o reino de Deus e a tua justiça e põe à prova o que eu estou te falando, para você ver se Deus não está falando conosco nesta noite. Olha o que Paulo diz, né?
aos Efésios, na 2 de Coríntios 11, verso 3, Paulo está dizendo assim: mas temo que, assim como a serpente enganou Eva, com a sua astúcia, assim também sejam de alguma sorte corrompido os vossos sentidos e se aparte da simplicidade de Cristo. Veja que anteriormente, no tópico anterior, falamos sobre a questão de buscar doutores para falar segundo a própria concupiscência, a própria cobiça. Pessoas que nunca falam o que nós precisamos ouvir, mas o que nós queremos ouvir. É importante você lembrar isso. É importante que você entenda isso. Glória a Deus. Então, aonde a serpente ataca? Nos sentidos. E quais são os sentidos? Visão, audição, tato, paladar. Olha, são os sentidos do nosso corpo. É aí que o diabo ataca. Como é que ele ataca na visão? Ele mostra para você alguma coisa para você ver, que faz tomar todo o seu tempo e você não terá tempo para a Bíblia mais. Tá? Quantos aqui são verdadeiramente libertos da questão da rede social? Tem pessoas que atropelam, tem pessoas que caem no abismo, tem mães que não vê o que os filhos estão sofrendo durante o dia todo. Glória a Deus. Tudo isso por quê? Porque a serpente está corrompendo os seus sentidos. Está corrompido o nosso sentido, meus irmãos. A serpente está fazendo um grande estrago no meio da igreja. Então, o pastor tem esse temor de que seja corrompido os sentidos. Esse dia eu preguei uma palavra na igreja e disse assim: o que acontece com uma palavra quando ela sai da minha boca até chegar no ouvido de alguém? Eu fiz essa pergunta. E eu faço aqui de novo. Por que eu falo uma coisa e as pessoas entendem outra? Jesus falou assim para o povo judeu: por que vocês não entendem a minha linguagem? O que eu quero ensinar? Por que vocês não estão entendendo? Aí ele mesmo respondeu: porque você não pode ouvir a minha palavra. Porque se você puder ouvir a minha palavra, você vai entender a minha linguagem. E por que eu estou falando aqui nesta noite? Porque Deus me deu essa oportunidade tão maravilhosa. Porque Deus quer que nós nos encontremos todos na glória naquele grande dia. Que no dia do arrebatamento da igreja, nenhum de vocês, irmãos, que estão assentados aí, fique para trás. Deixe de provar a delícia da transformação do corpo mortal para um corpo de glória. Esquecerão esse mundo, estarão para sempre com o Senhor. Tá certo? Está se aproximando tão depressa este momento. Então, voltando de novo aqui para o nosso tópico terceiro, o efeito do veneno da serpente. O veneno da serpente é um entorpecente. É um entorpecente que vai matar os nossos sentidos. O que é a dormência? Porque a palavra de Deus fala: desperta tu que dormes, levanta-te dentre os mortos. Efésios 5, verso 14. Olha, está dormindo, levanta-te dentre os mortos. Paulo estava ensinando e um jovem estava sentado na janela ouvindo o discurso de Paulo, e num determinado momento
veio um sono tão pesado na vida daquele jovem Eutico que ele caiu do terceiro andar. A pergunta é a seguinte: ele estava cansado de trabalhar? Ou Paulo estava pregando um sermão monótono, sem virtude, sem unção, sem a graça do Espírito Santo? Nunca vamos saber. O que nós podemos saber é que o veneno da serpente, ela corrompe os sentidos, e entre os sentidos está, tá, a perda da atenção, a perda da vontade de ouvir, a sonolência, tá? A vigiar, a palavra vigiar, que está na Bíblia, cheia na Bíblia toda, vigiar significa manter-se acordado, em estado de vigília, para entender a palavra, para compreender a palavra. E o veneno da serpente opera na igreja. Você já viu crente dormindo na igreja, irmão? Já viu crente dormindo na igreja? É cansaço. Bom, você é uma pessoa idosa, uma pessoa que tem problema de saúde, eu entendo, é um problema de saúde. Mas um jovem, uma pessoa jovem, olha, faz assim, vem na doutrina da quarta-feira, tá? Quando chegar em casa, tira 15 minutos de soneca e bota o celular para despertar. 15 minutos. Para quê? Para descansar a tua mente. 15 minutos. E aí você toma um banho e vem para a igreja. Eu duvido que você vai dormir. Você vai ouvir a gloriosa e santa palavra de Deus. Quem vai dar glória a Jesus aí? Maravilha. Então, olha só. O efeito do veneno é a perda da noção do perigo da morte. A perda da noção do perigo da morte. Por que uma pessoa se desvia da igreja e vai embora para o mundo e continua dando a paz do Senhor, continua dizendo que é crente, não está mais na igreja? A palavra afirma categoricamente, Mateus capítulo 18, em um dos seus versículos está escrito assim: tudo que desligar na terra será o que é desligado no céu. Tudo que desligar na terra será desligado no céu. Então você se desliga da igreja, a pessoa se desliga da igreja, vai para o mundo. Mas eu não matei, eu não roubei, eu não adulterei, eu não prostituí. É? Então quer dizer que é somente os crimes da nossa alma que vai nos condenar? Não, meu irmão. A falta de produzir o bem, tá? Deixar de fazer o bem também é uma grande responsabilidade. Não vamos perder a salvação só pelo mal que fizemos, mas também pelo bem que não fizemos. Olha o que Deus fala a Caim. Deus ordena a Adão ensina seus filhos, Abel aprende, Caim não aprende. Os dois meninos vão oferecer um culto, né? Um culto no campo a Deus, um culto para a remissão dos pecados. Abel vai lá no seu rebanho, escolhe um belo cordeiro, um belo carneiro, traz para o altar, faz a oração, impõe as mãos sobre ele, degola sobre o altar e oferece a Adonai, o Rei do Universo, no lugar da sua vida. Então Deus, o Senhor, glória a Jesus, cheira o cheiro daquele sacrifício. O que Deus cheirou? O cheiro da carne queimada? Jamais. Não foi o cheiro da carne queimada que Deus cheirou. Deus cheirou o cheiro da santidade de Abel. O perfume de Cristo em Abel. O perfume do Cordeiro em Abel. O cheiro da santidade, o cheiro da pureza. Oh, aleluia! Glória a Deus! Foi isso que Deus cheirou. Atentou para o sacrifício de Abel, atentou para Abel e para o seu sacrifício, porém, para Caim,
e para o seu sacrifício, Deus não atentou. Os dois cultos foram oferecidos basicamente no mesmo momento, na mesma oportunidade, no mesmo instante. Caim ficou revoltado, ficou irado, ficou bravo. Deus veio a ele e disse assim: por que você está irado? Por que você não ofereceu o direito? Por que você não ofereceu o melhor? Por que você não fez bem? Olha, fazer bem significa fazer direito. Não fazer do jeito que você quer, mas fazer do jeito que eu quero, Deus está dizendo para ele. Então agora vamos trazer essa verdade para a nossa realidade. Eu não vou servir a Deus do jeito que eu quero. Eu tenho que servir a Deus do jeito que Ele quer. Cada um de vocês, cada um de nós, vamos oferecer a Deus aquilo que Deus quer receber. Quando, no momento em que Abraão vai oferecer Isaque, glória a Jesus. Isaque, símbolo do cordeiro inocente, está levando a lenha sobre os animais, o fogo, mas não estava levando o cordeiro. Aí Isaque pergunta: pai, Abraão, meu pai, aqui está a lenha, aqui está o fogo, mas onde está o cordeiro? Aí Abraão responde: Deus proverá para si o cordeiro, meu filho. Olha aí, é Deus quem diz como quer ser servido. E como Deus vai ensinar isso para nós se nós não estamos na doutrina, se nós não estamos com a palavra aberta, se nós não estamos com o coração na sua obra, se nós não nos rendemos a Ele, se nós ainda estamos querendo fazer aquilo que nos agrada, como é que Ele vai nos ensinar? Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E o que o pastor vai dar nesses ensinamentos são coisas gloriosas. Eu me lembro dos ensinamentos do meu pastor. Eu me lembro da maneira como ele falava. Eu era novo convertido, ainda sou, mas naquele tempo eu era mais. E eu estava sentado no segundo banco, porque eu tocava na banda. Eu era um crente meio sapecado. E ele começou a pregar, mas aquele homem pregou com uma unção, com uma autoridade tão grande, que eu fiquei nervoso. E pensei no meu coração: precisa de tudo isso? Ele virou o dedo, apontou para mim e falou assim: se você não aceitar, eu não faço na tua vida a obra que eu tenho para fazer. Eu parei, baixei a cabeça e comecei a pensar: quem falou para ele que eu estava pensando isso? Então, queridos irmãos, o que o pastor diz quando está ensinando? O que ele diz? Ele vai dizer, a primeira coisa que ele vai dizer para você: separa das trevas. Porque a função do pastor é ensinar o povo, a função da doutrina é ensinar o povo a discernir entre o santo e o profano, entre o certo e o errado. Aqui tem uma matéria da doutrina teológica do curso de bacharel, que é a ética cristã. A ética é a ciência da conduta, é a parte da filosofia que ensina os bons modos de vida, a maneira certa de se conduzir em todos os momentos. Então, quando abro Efésios, capítulo 5, versículos de 11 a 13, eu leio assim: e não vos comuniquei com as obras infrutuosas das trevas, mas antes condenai-as. Você já pensou o que aconteceria? Você teria tantos amigos se você fosse um crente
que vivesse esse versículo 11 da carta aos Efésios, do capítulo 5? Teria muitos amigos? Aí alguém diz assim, não, mas tem que ter sabedoria para a gente ganhar o mundo. Olha o que Paulo disse. Fiz-me de tudo para ganhar a tudo, mas entenda, santo e santa de Deus. Paulo não estava falando ali com o gentio, Paulo estava falando com os seus irmãos israelitas. Glória a Deus, que para os israelitas ele viveu a lei, para os cristãos ele viveu a graça. Verso 12. Porque eles, os gentios, o que eles fazem em oculto, até dizer é torpe, é torpeza. Olha que coisa, olha como essa palavra entra em nós como se fosse uma espada. Olha só, o que eles fazem nas trevas, até dizendo é torpe. Olha que vida que tinha o homem, o apóstolo Paulo. Como eram os ouvidos desse homem. Versículo 13. Mas todas essas torpezas, todas essas coisas feitas nas trevas serão manifestas. Todas elas serão manifestas, sendo condenadas pela luz. Porque a luz tudo manifesta. Nada, absolutamente nada, ficará em oculto. Absolutamente nada. Adão pensou que podia se esconder, mas não pôde. Ninguém pode se esconder de Deus. Você não consegue. Os olhos de Deus, então, estão em todos os lugares. Convide Deus para fazer parte da sua vida, sentar-se perto de você, olhar para você. Você que está sentado aí agora, quer conversar com Deus? Pode falar, Ele está ouvindo. Glória a Deus. Ele está ouvindo você aí, fale. O que você quer falar para Ele? Fale para Ele a sua dor. Fale para Ele a sua tristeza. Fale para Ele a sua angústia. Peça a Ele, peça a Jesus para entrar na sua vida, na sua alma, e visitar as suas dores, o momento do seu trauma em que você viveu. Peça para Ele curar a sua dor, para que você possa perdoar o seu irmão. Quanta gente na igreja com o coração cheio de mágoa e de dor contra um irmão, contra outro irmão, e pensa que Deus não sabe. E está orando, e está fazendo campanha, não vem resposta, Deus não responde, sabe por quê? Porque você está doente espiritualmente. Você precisa de uma cura. Peça a Jesus para entrar dentro da sua alma. Peça para Ele visitar as suas dores. Ai, lamassuri me raialas. Peça para Ele visitar suas dores, suas tristezas, suas mágoas. Peça para Ele limpar o seu coração, que você vai ficar mais leve do que uma pluma. Oh, louvado seja o nome do Senhor. Cuidado com a serpente. Ela não é tão boazinha quanto parece. Cuidado com o pecado. O pecado é a torpeza da serpente, é o veneno da serpente. Tome cuidado. Glória a Deus. Vamos agora para Atos capítulo 20, versículo 9. Quantos podem dizer amém? Amém. Glória a Deus. Levante a mão aí, quem está dizendo amém. Glória a Jesus. Isso, glória a Deus. Maravilha. Vamos dar uma salva de palmas para Jesus. Bem alegre. Isso. Ele é o nosso campeão. É digno de toda honra, de toda glória e de todo louvor. Aleluia. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Olha, vamos aqui no quinto tópico. Creio que você está acompanhando aí, talvez você esteja acompanhando aí. O quinto tópico tem
uma proposição, uma pergunta assim, olha. O porquê a serpente os faz dormir? Qual o propósito da serpente fazer a sua vítima dormir no culto, dormir até na pregação de Paulo, do Ravi Shaul? Por que a serpente faz isso acontecer? Para não ouvir a palavra. Porque se você ouvir a palavra, você se salva pela palavra. Glória a Deus. Olha o poder que tem a palavra. Glória a Jesus. Quando Jesus foi falar da limpeza da alma, ele falou assim: vós já estáis limpo pela palavra que eu vos tenho falado. Quando a palavra de Deus é falada, ela vai entrando em nós e vai fazendo uma limpeza, vai nos lavando. A palavra representa, no capítulo, se não me falha a memória, 47 a 49 de Ezequiel, a fonte, a corrente das águas purificadoras que saíam debaixo do altar de Deus. É um símbolo da palavra. A palavra de Deus, quando ela vem, ela vai nos lavando, ela vai nos purificando, ela vai nos trazendo paz, vai nos trazendo saúde, vai nos trazendo cura, vai nos trazendo renovação, vai renovando a esperança, a fé vai aumentando. Glória a Deus. É uma grande bênção de Deus. E por que a serpente tem interesse de fazer os crentes dormir na igreja? Glória a Jesus. Por quê? Para que ele não ouça a palavra. Você se lembra de alguma coisa que está acontecendo no mundo do lado de fora de você, durante o tempo que você está dormindo? Olha só o que diz Paulo sobre Eutico. Paulo, nessa capítulo 20, estava conversando com Lucas. Lucas escreveu o livro de Atos, mas quando Paulo escreveu o capítulo 20, quando Lucas escreveu o capítulo 20, ele estava conversando com Paulo, porque ele foi fazer uma investigação a Paulo sobre a questão da experiência que ele teve no caminho de Damasco, porque estava havendo uma controvérsia no discurso e Lucas queria tirar limpo. Então ele chegou no capítulo 22, verso 9, para tirar a dúvida. Inclusive coloquei um vídeo aí no meu canal que fala sobre isso. Então, quando ele escreveu o verso 20, ele estava com Paulo. Então, olha só o que diz Lucas sobre o discurso de Paulo. Lucas diz que o discurso era extenso. Porque a extensão do discurso é o tempo que o orador gasta. Para convencer, para apresentar a sua ideia aos seus ouvintes. E Paulo estava conscientemente fazendo isso, né? E então, recebeu uma sobrecarga de sono profundo e dormiu um sono profundo. Sabe o que é um sono profundo? É um sono REM. Tá? É um sono que você fica tremendo as pálpebras, de tão profundo que você tá quase morto de tanto dormir. Era isso que estava acontecendo. É isso que a serpente quer fazer. Sabe onde mais acontece isso? Nos cultos de poder, de libertação. Quando uma pessoa está ouvindo a palavra de Deus, por que as pessoas ficam endemoniadas? Porque o diabo já está dono da consciência e da mente da pessoa, então ele se manifesta para que a pessoa não ouça a palavra. Mas aí ele perde a guerra. Porque Jesus disse assim: expulsa-os em meu nome. Em meu nome expulsarão os demônios. Porão a mão sobre os enfermos e os curarão. Em nome de Jesus. Expulsar demônio também é curar. Então, quando você expulsa em nome de Yeshua, o Messias de Israel, o Messias da igreja, o Salvador da igreja, o dono da igreja, quando você expulsa em nome dele, o demônio vai embora. E muitas pessoas perguntam assim: o que aconteceu comigo? Você dá uma resposta nele: Deus estava te dando uma bênção e você acabou de receber. Ponto final. Então, as pessoas caem endemoniadas na igreja porque o diabo não quer que ela ouça a palavra. Então, põe a consciência da pessoa para dormir, adormece a consciência, e quem toma a mente daquela pessoa é uma consciência satânica, é um outro ser. Está entendendo? É uma dominação que o inimigo faz para que a pessoa não ouça a palavra. Esse diabo tem tanto medo da palavra assim, eu devo
comer a palavra, viver a palavra, acordar a palavra, dormir a palavra, tomar um café da manhã com a palavra, almoçar com a palavra, jantar com a palavra, sonhar com a palavra. Tudo isso, a palavra tem que estar em nós, o tempo todo, todos os momentos da nossa vida. Porque a palavra é poder. Glória a Deus. Oriela Bassúria. Martinho Lutero, quando foi expulso da sua terra natal por causa da palavra, ele compôs Castelo Forte, porque ele estava deixando o castelo, ele estava indo para uma vida comum por causa da palavra. Então ele compôs Castelo Forte. Conta-se que quando ele saía da cidade, ele dizia que viria sobre ele demônios não contados para derrubá-lo da fé, mas que todos eles cairiam por uma só palavra. Aleluia! Por uma só palavra do nosso mestre, toda a legião do inferno cairá por terra. Aí ele quer exaltar a palavra, então ele compõe mais uma estrofe e ele diz assim: mas que a palavra ficará, sabemos com certeza, e nada temeremos, tendo Cristo por defesa. Glória a Deus. Então a palavra vai ficar. Ame a palavra. Onde está a sua palavra? Você que trouxe a Bíblia aí, levante a sua palavra. Levante aí a palavra. Diga agora para o universo ouvir. Diga aí agora para o vento ouvir, para o universo ouvir. Eu amo esta palavra. Glória a Deus. Eu quero viver esta palavra. Glória a Jesus. Aleluia. Viva a palavra. Louvado seja Deus. Aleluia. O apóstolo Paulo disse que os cretenses, quando ele deu posse a Tito na igreja de Creta, ele falou para Tito assim: você toma cuidado nesta congregação, porque nessa congregação tem alguns cretenses que são bestas de ventre preguiçoso. Isso não é eu que estou falando, Tito. Quem falou foi um dos seus profetas. Que falou que eles são preguiçosos, são bestas preguiçosas. Então, veja bem, quando você vai buscar tópico 6, nós estamos agora no tópico 6, comentando sobre a igreja de Creta, e a doutrina que Paulo mandava que fosse dada na igreja de Creta, alertando Tito que na igreja de Creta tinha crente problemático, crente preguiçoso, crente que não gostava de ler, crente que não gostava de escutar, que não gostava da oração, que não gostava da doutrina, crente que ia no sábado e já não ia no domingo no culto, que ia no domingo no outro também já não ia, ficava batendo bolinha na beira, como se Deus fosse um jogador, tá? Que ele pudesse driblar. Paulo está ensinando a Tito: toma cuidado com alguns cretenses, porque um dos seus profetas disse que os cretenses são bestas preguiçosas, ventres preguiçosos, bestas ruins. Foi o que Epimênides, há 600 anos antes de Cristo, falou no Areópago, quando ele foi atender o pedido do presidente da Câmara, porque naquela cidade tinha uma praga muito grande, uma mortandade muito grande, e eles ofereceram sacrifícios para apaziguar todos os deuses, e não tinha resposta, o povo continuava morrendo. E havia um homem sábio. Deus sempre dá uma saída, né? Porque o homem foi criado em imagem e semelhança de Deus, e Deus sempre dá uma saída. E um homem sábio falou assim: olha, se a praga continua e vocês já apacentaram, já apaziguaram todos os deuses, mais de 3.000 deuses,
Então é porque tem um Deus que ainda não foi satisfeito. Epimênides era um místico, né? Filósofo, místico, profeta grego daquela época. Ele chegou na cidade, foi convidado por Nicias para vir na cidade para ver e resolver a questão. E quando ele chegou na cidade, ele chegou de madrugada e ele disse: agora pega um rebanho de ovelha, fecha na boca da noite, deixa a noite toda sem comer e sem beber. 600 anos antes de Cristo aconteceu isso na Grécia. E amanhã você me arruma pedreiro. Epimênides instruindo ao presidente da sessão: amanhã você me arruma pedreiros, muitos, e fiquem prontos com a argamassa. E quando nós soltarmos o rebanho, Paulo falou isso para Tito no capítulo 1, versículo 12, falando sobre os cretenses, desse profeta. Então Epimênides continua: quando soltarmos o rebanho, vocês prestem atenção. Aquelas ovelhas que saíram desesperada, bateu a boca no capim e foi comer, não se preocupe com essa. Agora aquela que cheirou o capim, úmido, molhado, fresquinho na madrugada, e se dobrou e se deitou, ali onde ela estiver, você faz um altar e amarra a ovelha para oferecer o sacrifício para esse Deus que nós não conhecemos. E assim eles fizeram. E na hora da oração, esse profeta filósofo, místico, ignorante, ele orou assim: ó Deus, cujo nome desconhecemos, perdoa nossa ignorância de não sabermos quem tu é, mas sabemos que tu não foi satisfeito. Por isso agora oferecemos essas ovelhas que estão aqui, para que te agrade, que tu escolhestes, para que cesse a praga. E assim foi oferecido o sacrifício, e a praga cessou. Olha que coisa interessante. Isso na ignorância. Quando eu leio o Salmo 19, eu leio assim, você lê assim, Salmo 19: os céus manifestam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Uma noite faz declaração para outra noite, e um dia revela sabedoria para outro dia. Sem palavra, sem linguagem, a gente pode ouvir a voz deles. Olha que coisa interessante. Então isso aconteceu nesse tempo. 600 anos depois, 630 ou 40 anos depois, Paulo chega no Areópago e lá ele vê vários altares e vê um altar, e sobre aquele altar estava escrito em língua grega Agnostos Theos, que significa ao Deus desconhecido. E então Paulo começa o seu discurso por esse altar e diz assim: homens atenienses, tenho visto que vocês são um tanto supersticiosos, porque eu, passando no meio dos vossos deuses, no panteão dos vossos deuses, encontrei um Deus desconhecido. E eu quero dizer para vocês que esses que vocês honram sem conhecer, é este que eu anuncio. Então, amados irmãos, Paulo ensina a Tito que deve trabalhar com esta igreja, ensinando com todo amor, ensinando com todo carinho, desejando a ele graça e misericórdia da parte de Deus nosso Salvador. E adverte, E adverte que ele deve ensinar a tempo e fora de tempo. Depois, na sequência desse texto,
que Paulo fala com Tito é, meus amados irmãos, é exatamente a necessidade de dar um ensinamento sistemático e repetitivo, tá? Para lembrar, para reavivar a memória, para que as pessoas não se esqueçam da palavra do Senhor. Bom, voltando lá no princípio da nossa fala, eu citei 3 motivos pelos quais se firmaria o meu discurso neste momento. Então eu volto a repetir aqui. O primeiro deles é: o diabo nunca para de nos tentar. O segundo é: a carne nunca se converte, ela tem que ser negada. Quem se converte é a alma, e a alma luta contra a carne, o espírito luta contra a carne durante toda a vida. E você que é idoso, que é idosa, você não pense que é só o jovem que é tentado. O diabo tenta a todos nós somos tentados, tá? Mas a palavra de Deus diz, na boca do apóstolo Pedro, diz: sujeitai-vos a Deus e resisti o diabo, e ele fugirá de vós. Então a carne nunca se converte, ela tem que ser negada, e o sacrifício de Cristo é eterno no Calvário, mas precisa ser aceito e vivido todos os dias da nossa vida. Então, Pedro vai dizer assim no capítulo 5, versículo 8, a primeira carta, ele diz assim: sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como um leão, buscando a quem possa tragar. Por que o texto diz ao derredor? Porque ao redor já tem um, que é o anjo do Senhor. Porque o anjo do Senhor acampa ao redor dos que o temem e os livra do mal. E quem é o mal? O diabo. Então ele está ao derredor, tá? Buscando a tragar algum, a matar a nossa fé, a destruir a nossa comunhão com Deus. Então, como é que nós fazemos para resolver esse problema? Ele nos ensina no capítulo 5 da carta aos Gálatas, no versículo 16, diz assim: eu digo, porém, andai em espírito e não cumprireis as cobiças da carne. A carne tem que ser negada, foi dito anteriormente aí. Então, não cumpra a vontade dela. Não atenda à vontade da carne. Porque se você cumprir a vontade da carne, você não está mais andando no espírito. Nesse caso, Romanos 8:1 não vale para você. E para ninguém que não guarda esta palavra, esse mandamento. Olha só: andar em espírito e não cumprireis a cobiça e os desejos da carne. Esta palavra que está no livro de Gálatas, capítulo 5, versículo 16. Ele diz ainda assim, ó: portanto, na carta aos Romanos, ele está dizendo assim: portanto, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque a carne cobiça contra o Espírito, e o Espírito cobiça contra a carne. É uma guerra, é uma luta, é um conflito. Então, Romanos 8:1 funciona assim, é verdade, mas em condições. E quais são as condições? As condições é você não fazer a vontade da carne. Vamos para a conclusão. Já são 21 horas e 5 minutos. Já mais do que usei meu tempo, né? E então vamos concluir aqui no tópico 8º, se não me falha a memória, deve estar certo, fazendo uma recontagem da história. Para que serve a doutrina? Para prevenir as falhas do caráter. A doutrina serve para corrigir as falhas do caráter.
Não confundir caráter com personalidade. Personalidade não muda. O caráter pode ser bom ou mal, mas a personalidade é a pessoa em si, é a persona, tá? É o indivíduo, com todos os seus potenciais e com todas as suas fraquezas. A personalidade é isso. Agora, o caráter é a conduta corrompida. O mau caráter é a conduta corrompida, tá? Então, para prevenir as falhas do caráter, para melhorar a conduta, para fazer um filho mais obediente à mãe e ao pai, para fazer um pai e uma mãe mais carinhoso e amoroso com seu filho, para fazer um marido mais sensível às dores e necessidades da sua esposa, para fazer uma esposa mais branda, mais delicada e mais cuidadosa com seu marido. É isso, a conduta, para melhorar a conduta. Bom, mas aí a carta aos Hebreus vai falar mais uma coisa para nós. Nós não podemos andar sem disciplina, verso 8. Mencionei pela memória do capítulo 12 ou 13. Não está aqui, me escapou aqui. Eu fiz uma colagem, escapou aqui, mas olha, deve ser 12 ou 13. Não podemos andar sem disciplina. Porque se andarmos sem disciplina, nós não somos mais filhos. Não somos estrangeiros, né? Se andarmos sem disciplina, não somos mais membros da família de Deus. Porque que filho há que o pai não exorte, não corrija? Então Deus nos corrige para nos fazer participante da sua santidade. Amém, irmãos? Amém, queridos? Glória a Deus. Levanta a mão para mim saber que você está falando amém. Amém? Glória a Jesus. Então eu fico por aqui. Graças a Deus por essa oportunidade. Agradeço a Deus pela vida do meu querido pastor Vicente, que me deu essa oportunidade gloriosa de compartilhar com a igreja, com os irmãos, aquilo que está no meu coração, aquilo que Deus tem me dado para que eu possa compartilhar com a igreja. Que a graça do Senhor Jesus esteja com todos e até uma próxima oportunidade, se Deus nos permitir. Pedir a tua bênção a cada um, Senhor. Eu quero pedir que o Senhor estenda as tuas mãos sobre a vida de cada um dos irmãos, de cada uma das pessoas que estão me ouvindo nesta hora, Pai. Que o Senhor visite agora, meu Deus, o coração